Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 9, né, de agosto de 2024, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Girobano, né? Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado à minha pessoa. Te apresento também, Pai, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar indo de encontro, curando, libertando, salvando. Senhor, se tiver alguém lutado, que o Senhor possa estar consolando. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa estar curando. Se alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo as portas. Pai, aquela mãe solo que não tem que colocar na mesa para os seus filhos, Pai. Senhor, visita nossos presidentes, governadores, ministros, deputados. Visita, Pai, os três poderes do nosso país. Visita, Pai, os asilos, Pai, visita aquele idoso que está sendo abusado, maltratado, que está em cárcere privado, que está sendo roubado, Pai. Visita, meu Deus, são tantas situações difíceis, Pai, mulher que está em cárcere privada, que são abusadas, crianças que são espancadas fisicamente, mentalmente abusadas, Pai, que são maltratadas, crianças que são estrupadas constantemente, Pai. Senhor Deus, faça justiça, Senhor Deus. Deus, não tiver um pedófilo maldito, Pai, abusando das nossas crianças, que haja denúncia, em nome de Jesus, Pai. Deus, visita os púlpitos das nossas igrejas também, Pai. Senhor Deus, quanto abuso, Pai. Quanto abuso religioso no meio das igrejas, Pai. Quanto abuso religioso, Pai. Quanta mentira, quanto engano nos altares, quanta prostituição. Tira, Pai. Limpa as igrejas brasileiras, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A gente tá numa maratona de Mateus, né? Hoje a gente vai estar meditando em Mateus 16, tá? E diz assim: os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Diz assim: os fariseus e os saduceus, aproximando-se de Jesus, e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse o sinal do céu. Ele respondeu: quando à tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não falo aquilo que eu quero, mas aquilo que tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que você colocou no meu coração, nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que tem para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A gente vê, né, que os fariseus e os saduceus pedem um sinal para Jesus, né? Mas quem é os fariseus e os saduceus? São aqueles mestres da lei, né, que estavam lá sempre perseguindo Jesus. A gente leu no começo de Mateus, eles sempre estão lá tentando fazer um pezinho para querer destruir o ministério de Jesus por inveja, né? E a gente vê também que eles pedem o sinal do céu, né? Os fariseus se aproximam, os fariseus saduceus aproximou-se de Jesus e puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse o sinal. Sempre, né? Mesmo vendo os milagres e tudo, eles ainda estão insistindo para querer pegar Jesus. Ele respondeu. Aí Jesus responde, né? Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos, né? Então Jesus está falando assim: eu sou o dono do tempo e tudo, eu estou aqui, vocês não estão enxergando que eu sou o Messias? Vocês ainda estão querendo um sinal depois de tudo que eu fiz? Olha só, aí Jesus diz assim no 4: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Mas por que o sinal de Jonas? Porque a gente sabe que após quando Jesus do Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Jesus, né? Ele também ficará, né? 3 dias e 3 noites, como eu posso dizer assim, no centro da terra, vamos dizer assim, com o Pai. Não sei também. A Bíblia não dá embasão para dizer. Mas Jesus fica 3 dias e 3 noites, no terceiro dia ele ressuscita, amém? O fermento dos fariseus e dos saduceus. Indo os discípulos, aqui ó, no 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Olha só. E disse-lhe Jesus: estejam atentos,
E tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles lhes discutiam entre si, dizendo: e por que não trouxemos pão? Ai, Jesus. O fermento dos fariseus e dos saduceus é a contenda, tá? É fermentação, fermentar, fazer contenda, procurar confusão, disserção, tá bom? Aí diz assim no 8. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homem de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Aí Jesus responde aqui no 9. Ainda não compreende, não se lembra dos 5 pães para 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Olha, já tinha até esquecido, tá vendo? Aí Jesus diz no 10, nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava ali falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava falando do reino dos céus, eles estavam aqui pensando no alimento terreno, né? Quantas pessoas estão assim? Jesus está falando do reino dos céus, as pessoas querem aqui, ó, o alimento da terra, né? E Jesus, ele tá preocupado não com a carne, né? Ele tá preocupado com o espírito, com a alma. Para onde irá a nossa alma, né? Aí depois diz um 12 assim: então entenderam que não estavam ali dizendo que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com os ensinos dos fariseus e dos saduceus. Demorou para a ficha deles cair, né? Porque eles estavam lá fermentando, né? Fazendo confusão, querendo trazer contenda, disserção, né? Então é muito interessante que a gente vê que Jesus, ele ainda explica para ele aqui, ó, sobre os 5 pães e os 2 peixinhos, né? Então é bem é bem estranho o que acontece, né? E muitas vezes a gente está preocupado com o material e Deus, ele tem o espiritual para mim e para você, né? Porque Jesus não é dessa terra e nós também temos que entender que nós somos simplesmente como forasteiros nessa terra, estamos aqui de passagem, né? É só a mão de Deus, igreja, é só Deus mesmo. A confissão de Pedro, tá? Diz assim no 13, 16, 13. E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem? Diz assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Você vê que lindo? Tu és o Cristo. Pedro reconhece Jesus, né? Então, Pedro, ele reconhece o Messias, né? Pedro reconhece o Messias. Então, isso é tremendo, né? Porque ele estava com Jesus, né? E ele conseguiu reconhecer, os demais não. Então, respondeu-lhe. Aí diz assim no 17: respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Então é algo bem tremendo, né? E a gente vê logo em seguida, a gente vai ver algo que acontece após essa fala de Pedro, tá bom? Jesus, ele fala bem, né? Entendeste que que não foi da carne, mas foi o próprio céu que lhe revelou essa situação. E a gente vê também aqui, né, que ele entende que é o Cristo, né? E essa ideia só quem consegue ter, quem consegue enxergar é quem é espiritual, tá? E diz assim, aí diz no 18 assim: E eu lhes digo que você e Pedro e eu lhe digo que você, Pedro, é sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-las, né? Então, Jesus está falando aqui assim, no 19, vamos lá, continuar para vocês entenderem. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligada nos céus. Aí ele fala assim no 20. Então advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Eu acho muito interessante, né? Que Pedro,
Jesus pergunta assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou, né? Ah, você é uma reencarnação, não sei o que, todos... Mas só Pedro fala assim, tu és o Cristo, né? Tu és o Filho do Deus vivo. Então, ele consegue ver Jesus nele, né? Então, Jesus diz assim, você é feliz, Simão Pedro, né? Filho de Jonas, porque senão ele foi revelado por carne ou sangue, mas pelo Pai que está no céu. Então, assim, é só quem é espiritual que consegue enxergar as coisas do céu. Só que me chama a atenção também, né? Porque Jesus, ele era o quê? Ele foi o ungido, né? Por Deus, né? E ele era capacitado para salvar o seu povo dos inimigos e estabelecer o seu reino de justiça. Porque esse foi um dos chamados de Jesus, né? Então, só conseguia enxergar isso quem realmente fosse espiritual. E Pedro, naquele momento, estava sendo espiritual, né? Estava, vamos dizer assim, ele não estava aqui, Pedro estava sendo espiritual. Então, aí me chama a atenção, as pessoas têm uma igreja que adora falar isso, né? E eu lhe digo que você, Pedro, é sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Quando ele fala que essa igreja, né? A gente vê que Pedro é pedra, né? É igreja, não quer dizer pedra. Então acontece o quê? Pedro, a gente vê que Pedro, ele estava sempre presente. Pedro estava presente na morte de Cristo, mesmo assim. Quando ele negou Jesus, ele estava ali presente, lá escondido, falando, mas isso não, deles, ai, não sou. Mas né? E aí, depois Pedro tem a confissão de fé, se arrepende e tal e tudo, né? A gente vê que a igreja de Atos lá foi dirigida por Pedro, né? Porque Pedro, vamos dizer assim, ele é apóstolo dos judeus, né? E Paulo é apóstolo dos gentios, né? Então a gente vê, Pedro ele ficou encarregado sobre a igreja, vamos dizer assim, o começo da igreja primitiva, Pedro era o líder, possamos dizer assim, um dos apóstolos que estava na liderança. Então, Pedro estava presente no batismo na casa de Cornélio, que era dos gentios, né? Pedro falou assim, ai, Senhor, não posso comer nada impuro. Leva essa chave, filho. Aí o Senhor falou assim, não torne impuro, que eu já purifiquei. Daí ele vai lá na casa de Cornélio, tem um batismo com o Espírito Santo, tem o Atos. Então, toda uma história, né? Então, a gente vê que Pedro, ele tá lá. Então, quando falar a porta, o Hades, né, o inferno não vai prevalecer, né? Porque todas as forças que são opostas, né, contra Cristo, contra o reino, já são destruídas em nome de Jesus, né? Então, Pedro, ele consegue, aí Jesus, ele fala com ele com essa maneira, tipo, como que ele consegue enxergar, né? Então, outra coisa que me chama muita atenção aqui no 19, assim, e lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido ligado nos céus. Então as pessoas falam assim, irmão, se você falar isso, tá ligado nos céus, você vai ter um cara. Irmão, pelo amor de Deus, para de meninice. Isso é meninice. Isso é meninice. Não diz respeito a coisas materiais, a falas, essas coisas. Isso está dizendo simplesmente que ao proclamar o reino de Deus, né, ele estava destravando, né, para os judeus, né, você vai destravar tanto para os judeus. E a gente vê que isso acontece com Pedro, né, que você ligar, você está sendo ligado, então Pedro, ele, na igreja primitiva ali, nos judeus, Pedro que se faz presente, com os gentios também, é Pedro. Pedro é o primeiro que você pode dizer assim, que destrava, né? Ele liga, né, no céu, né? Ele consegue, o batismo, vamos dizer assim, o batismo do Espírito Santo, a palavra é essa, é através de Pedro ali, né, na casa de Cornélio. Então, tanto para os gentios como para os judeus. Então, é isso, né? Não é ligado à coisa material. Então, as pessoas pegam e distorcem totalmente essa fala, né? Então, ou seja, Pedro, ele tem uma autoridade, né? Uma autoridade para anunciar o evangelho, vamos dizer assim? É isso que quer dizer. Pedro, ele tem uma autoridade para anunciar o evangelho, ele reconhece. Então, esse que é o destravar, né? E as pessoas, às vezes, ela tipo, mistifica, sabe? Tipo assim, essa passagem aqui, sabe? É muita meninice. Ai, mãe, que você ligar na terra, ligar tudo no céu. Ai, irmã, pelo amor de Deus, deixa de meninice. Que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Tá falando do reino espiritual, é algo mais profundo. Então, Pedro, ele conseguiu reconhecer Jesus. Então, assim, a gente vê que tá num contexto espiritual, não tá num contexto carnal. Você tá entendendo? Né? Porque é algo assim, bem claro. Só não enxerga quem não quer. Quem tá nos bens materiais que não consegue enxergar. Nossa, já é 10 para as 10, né? Então, a gente vê que é algo bem espiritual. Então,
E é isso que acontece. E aí a gente vê que... E aí ele pede aqui, né? Então no 20, então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Falou, não conta. Por quê? Porque eles estavam atrás do quê? Eles queriam um Jesus, ele queria um Messias político, né? E Jesus estava aqui o quê? Para salvar, para levar as pessoas ao arrependimento, né? Não algo assim passageiro, efêmero. Ele tem algo eterno, né? Algo maior que a salvação, né? Essa passagem é tremenda. Então, assim, a gente tem que sair do foco do âmbito material e para o âmbito espiritual. Então, essa palavra aqui ela é tremenda, ela é totalmente espiritual, tá? Ele é uma... Ai, mas que ligado na terra, ligado... Gente, isso me irrita. Quando eu não entendia a palavra de Deus pela misericórdia do Senhor, ainda eu ficava acreditando nessas palhaçadas, nessas meninices que dá dinheiro. Tá? Mas aí quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente vê que não é nada sobre isso, pelo amor de Deus. Nada a ver, sabe? Então, assim, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E diz aqui no 21, vamos lá. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos e dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Jesus, ele sabia, ele começou a explicar para eles, ó, eu vou morrer, né? Aquela parte que eu falei lá do ventre de Jonas, é porque eu vou ficar 3 dias, tal, tipologicamente, representando, já estava me representando o Cristo, tal, o Messias. E aí o que acontece? Aquele mesmo Pedro que estava espiritualmente, ele já começa a olhar no âmbito material. Como assim o Senhor vai nos largar? Tipo assim, né? Se não, como assim? Tu é o Messias, vai nos largar? Né? Ele chega e fala assim, olha só o que Jesus fala para eles. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes do sacerdote, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, como assim, né? Também, igreja, vamos pensar a mente de Pedro, como é que não ficou? Poxa, ele é o Cristo, ele é enviado do Messias, ele pode fazer e matar todo mundo. E aí ele vai passar por tudo isso, como assim? Olha a agonia também, né? A parte humana de Pedro, né? Nós somos humanos, a gente passa por isso. E aí ele diz assim, então Pedro, no 22, então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, nunca te acontecerá, né? Então Pedro, não, Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor, não, né? E Jesus, olha só que lindo, Jesus virou e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então deixa bem claro, né? O diabo ali na mesma hora sai, o diabo de Jesus viu que o Satanás, né, tava já mostrando ali as suas manguinhas, né? Confundindo ali Pedro. Mesmo Pedro que tava falando, não, tu és o Cristo, tá falando assim, não, Senhor, o diabo ali já entrando para trazer confusão. Então a gente vê, né, como que como que o diabo ele é astuto, né? Então, Satanás, né, é um adversário, ele é um acusador, então ele estava acusando ele, não, porque ele sabia que se Jesus morresse, ressuscitasse ao terceiro dia, o que realmente aconteceu, né? Então ele estava derrotado. Então ele não queria isso, né? Ele não queria de jeito nenhum. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir Jesus? Então tem uma negação. Não adianta você querer seguir Jesus mentindo, roubando, enganando, passando a perna com as coisas dessa terra, né? Com as coisas de tropeço da terra, né? Dessa terra. Porque jaz o maligno, né? Dessa terra. Já Satanás. Que é o pai da mentira, do engano, né? Então, tudo isso é algo bem peculiar. A gente vê que é uma controvérsia aqui. A gente tem que estar bem atento sobre isso, né? O diabo, ele sempre vai estar o quê? Vai estar usando de artimanha, né? E muitas vezes até parece
que é algo normal. Não, Jesus, não. Mas Jesus sabia que era o próprio diabo ali, né, achando uma brecha para entrar ali em Pedro. Então, ainda me cita assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Então, quando a gente serve a Jesus, a gente tem que perder a nossa vida. Como assim, missionária? Porque a nossa vida, nós só temos vida após a morte, né? Nós somos vivificados por Cristo aqui nessa terra, mas após a morte a gente tem uma vida eterna, né? Aqui é tudo efêmero e passageiro, na manda sul de Comanai, mas após a morte tem algo maior, né? Então, a gente tem que entender que aquele que está ligado no céu e na terra de Pedro é isso, é a conversão, é a salvação, a pregação do evangelho, né? Então, a gente tem que entender isso, que a pregação do evangelho não é algo material, né? Então, as pessoas pegam muito dessas coisas, que é ligado no céu. Ai, gente, isso, pelo amor de Deus, gente, isso é muito cruel, sabe? O que as pessoas fazem é cruel. E a gente, por não ler, não examinar as Sagradas Escrituras, a gente acaba sendo levado por esses tipos de coisa. E é triste, muito triste. Porque você acha que é verdade, né? Mas ai daqueles, né, como diz o Senhor, que faz com que os ossos pequeninos se tropecem. Ai de quem tá pregando é mentira, né? E aí ele vem aqui e fala assim no 26. Pois que adianta o homem ganhar... Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O que adianta, né? Você vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua alma? Ou o homem poderá dar em troca da sua alma? O que você pode dar em troca da sua alma? Nada. No 27 assim, pois o Filho do Homem virá na sua glória, virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. O que você tem feito por reino? O que você tem feito? Como assim, né? A gente tem que entender que essas coisas assim, porque Jesus ele não é dessa terra, né? Então ele sempre deixa claro, né? Então a gente tem que entender, ele vai voltar, né? É a autoridade de Cristo, né? Refere-se ao que? A autoridade do Filho do Homem, né? O seu reinado, né? Sobre a sua igreja e após a sua ressurreição, né? Então tem uma autoridade aí, algo espiritual, né? Então as pessoas muitas vezes estão simplesmente focado aqui na terra achando que tudo não é igreja. Isso a gente tem que entender, entenda que eu e você somos só um corpo que leva uma alma e um espírito, mas que nós temos uma vida eterna com Cristo. Isso é muito importante, a gente tem que sempre ter em mente, em foco isso. Mas ele diz aqui assim no 28, garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentaram a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Porque naquela época, né, e até nos dias de hoje, né, muitos não vão experimentar a morte. Por quê? Porque se Jesus vir, igreja, né, para você hoje, vamos supor, na sua vinda, então assim, você vai ser transladado, você não vai, né, você vai ser, vai pro céu, vamos dizer assim, você vai pro céu, pronto. Você vai ser arrebatado. Então você não vai experimentar a morte, né? Mas muitos já experimentaram, estão experimentando até hoje, tá bom? Então, esse negócio de estar ligado no céu, tá ligado, é tudo mentira, né? A gente acabou de ler na palavra, vigia, vigia. Isso aí foi sobre a obra missionária de Pedro, tá bom? O Senhor falou, Pedro, tu és Pedro, né? Então, a igreja está firmada sobre você. Deus abençoe, fica na paz. Tipo, Deus possa falar melhor ao vosso coração e você possa estudar a sua Bíblia também, tá bom? Não deixe ela só aberta, mas estude. Aprenda do Senhor. Deus abençoe, fica na paz.